Hoje você vai ver um confronto lendário, Mesh contra Abel. De um lado, temos o protagonista que não tem magia, mas em troca disso, ele possui uma força fora do normal. Já do outro lado, temos o líder dos lobos da magia, Lord Abel. Depois que Mesh e seus amigos entraram no esconderijo dos lobos da magia, todos eles foram separados uns dos outros. Cada um deles acabou enfrentando os lobos da magia um por um. Mesh enfrentou Evil Eye, o segundo mais forte dos lobos da magia. Após derrotá-lo, Mesh procura pelo líder dos lobos da magia, o Abel. Mesh acaba encontrando a sala do Abel, mas antes de entrar, ele deve passar pelo seu maior desafio: abrir uma porta. Sim, isso mesmo, abrir uma porta. O que acontece é que Mesh nunca sabe como deve abrir uma porta. Isso porque ele sempre fica se perguntando se deve empurrar ou puxar a porta. E na maioria das vezes, ele sempre acaba quebrando as portas. E dessa vez não foi diferente. Depois de entrar na sala, Abel pergunta para o Mesh se ele realmente precisa destruir todas as portas que ele for usar. E o Mesh responde que na verdade ele estava tentando bater a porta antes de entrar. Vendo o Mesh, Abel fica bastante surpreso ao ver que ele derrotou o número 2 dos lobos da magia. Em seguida, ele começa com o seu discurso de vilão, dizendo que o mundo é injusto e que os mais fortes possuem direitos sobre os mais fracos. Ouvindo isso, Mesh pergunta para ele o que acontece com aqueles indivíduos que não possuem magia. Abel responde que essas pessoas deveriam ser eliminadas. Com essas palavras, Mesh fala pro Abel que o seu jeito de fazer as coisas é meio que um problema para ele, e por esse motivo, eles não podem ser amigos. Sem mais conversas, Abel começa a atacar com os seus bonecos cheios de ácido por dentro, mas isso não adiantou de nada, já que o Mesh destruiu uma delas, pegou na sua cabeça e lançou ela como se fosse uma bola de boliche, acertando todas as marionetes como se fossem os pinos. Sem hesitar, Abel ataca mais uma vez, e dessa vez ele atacou com algumas marionetes bem mais resistentes. Abel afirma que Mesh não conseguirá destruí-las, achando que o Mesh já havia atingido o seu limite. Para a surpresa do Abel, Mesh também destrói essas marionetes com apenas um golpe. Isso deixa o Abel totalmente impressionado, mas logo depois, ele usa os seus fios para controlar o Mesh e o faz acertar vários golpes no seu próprio rosto. Olhando para o lado, Mesh vê o Finn, um dos seus amigos que também foi transformado em marionete. Abel controla o Finn através dos seus fios e o faz lutar contra o seu amigo. Ele ataca o Mesh, porém o Mesh se defende. Abel fala que o Mesh não deveria se defender, caso contrário, ele quebraria o seu amigo em pedaços. Haviam apenas duas condições: ou o Mesh recebia todos os ataques sem se defender, ou o Mesh quebrava o Finn, o seu amigo. Mesh escolheu a primeira opção e aceitou receber todos os ataques do seu amigo. Quando Abel pegou o machado e usou ele para dar o golpe final, o machado quebrou ao fazer contato com o corpo de Mesh. Mesh nem liga para isso e apenas pergunta para o Abel se ele realmente se achava alguém muito profundo, quebrando todo o clima de tensão com a sua cara meio entediada. Do nada, o Mesh decide entregar a sua moeda de ouro para o Abel. E para quem não sabe, na escola de magia de Easton, as moedas de ouro são muito importantes. Isso porque aqueles que somarem o maior número de moedas de ouro poderão participar no torneio para se tornar um Visionário Divino. Visionário Divino é um título dado a um aluno excepcional, sendo considerado um dos escolhidos por Deus. E por esse motivo, eles são algumas das pessoas mais importantes do país. Em alta velocidade, Mesh lança a sua moeda, mas essa moeda acaba cortando os fios que estão a ser usados para controlá-lo, assim como também acabou cortando os fios que estavam a controlar o seu amigo, o fazendo voltar ao normal. Por algum motivo, a moeda acabou voltando nas mãos do Mesh. Vendo que Mesh cortou os seus fios, Abel os coloca novamente.
Em seguida, ele fala que seria inútil lutar contra os seus filhos, que mesmo cortando eles, no final de tudo, Mesh era apenas um fantoche assim como os outros. Mesh nem liga para isso e fala que não importa quem ele é, e que apesar disso, o Abel deveria se desculpar pelo que fez ao seu amigo. Em seguida, Mesh caminha na direção do Abel e o acerta com uma joelhada bem no seu rosto. Vendo que estava em perigo, Abel usa o seu feitiço para transformar o Mesh em um boneco. Depois disso, ele tenta pegar a moeda de ouro do Mesh, mas sem querer, ele acaba pegando o seu profiterole. O profiterole é um bolo italiano, que por sinal é a comida favorita do Mesh. Com isso, Mesh acaba se soltando do controle do Abel, o acerta com um soco e em seguida pega de volta o seu profiterole. Isso deixa o Abel muito confuso, já que a sua magia de marionetes bloqueia os sinais do cérebro, tirando o controle do corpo das suas marionetes. Ou seja, o Mesh não deveria conseguir se mover. O que aconteceu aqui é que o Mesh teve um reflexo espinhal, uma reação instantânea que permite o corpo humano reagir às ameaças externas. Um exemplo disso é quando você se afasta depois de tocar em alguma coisa muito quente, ou até mesmo quando você saliva só de pensar em alguma comida azeda. Resumindo, Mesh apenas reagiu a uma ameaça. Guardar o profiterole é algo bem importante para ele. Sem mais o que fazer, Abel decide usar a sua forma final. Nessa forma, ele acaba invocando uma marionete gigante de 3 cabeças. Com essa forma final, Abel pode transformar em bonecos qualquer coisa que ele tocar com os seus fios invisíveis. Sem hesitar, Abel faz vários ataques, mas no final de tudo, sua marionete já havia perdido uma das mãos e já estava toda destruída. Isso mesmo, o Mesh arrancou a sua mão. Mais uma vez, Abel fica muito confuso e acaba se perguntando como que o Mesh saiu do seu feitiço e não virou um boneco, mesmo sendo tocado pelas suas cordas invisíveis. O Mesh simplesmente responde que cortou as suas cordas. O que aconteceu foi que depois que Abel usou a sua magia, Mesh virou seu corpo para atrasar o contato com o resto das cordas. Uma vez que ele sentiu a conexão com o lado esquerdo, antes de perder o controle com o lado direito, ele cortou as cordas. Vendo isso, Abel fica com medo e mais uma vez ele tenta atacar com as suas marionetes. Com um único ataque, Mesh destrói a marionete gigante, pega no Abel e o joga para o chão. Depois disso, ambos se levantam e começam a conversar. Mesh fala para o Abel que ele perdeu a batalha, então era o seu dever revelar onde estava a sua amiga. Abel então aceita sua derrota e decide libertar todos os alunos que foram transformados em bonecos. No final de tudo, Mesh saiu como vencedor, pegou todas as moedas dos Lobos da Magia e comemorou com os seus amigos. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos de Mashle. Tchau!